Olá, meus irmãos e irmãs, estamos em mais um encontro espírita, onde estudaremos o espiritismo numa forma simples e objetiva, sempre dentro da doutrina. Abordaremos hoje o tema Nós matamos a morte. Sim, o espiritismo matou a morte. A doutrina espírita modifica completamente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para se tornar uma realidade. A situação das almas após a morte não é mais um conjunto de ideias, mas o resultado da observação. Levantando-se o véu, o mundo não espiritual nos aparece na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram esse mundo pelo esforço de uma concepção engenhosa, mas são os próprios habitantes dele que vêm nos descrever a sua situação. Nesse mundo vemos espíritos em todos os graus da escala espírita, em todas as fases da felicidade, assistindo a todos os acontecimentos da vida depois da morte do corpo físico. É porque os espíritas encaram o desencarne calmamente e se mostram serenos nos seus últimos momentos sobre a terra. Não é apenas a esperança que os conforta, mas a certeza. Os espíritas sabem que a vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardam o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os motivos dessa confiança estão nos fatos que testemunharam e na concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e com a bondade de Deus, pois eles estão em concordância com as aspirações mais profundas do homem. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Ela tem um corpo etéreo, denominado perispírito, que a torna um ser definido, que pode ser concebido pelo pensamento. Isso já basta para que possamos entender a sua individualidade, as suas aptidões e as suas percepções. Assim, a lembrança das pessoas que nos são queridas repousa sobre alguma coisa de real. Os espíritas daqueles que desencarnaram não são mais representados como acham fugazes, que nada dizem ao nosso pensamento. Eles se apresentam sob uma forma concreta que permite considerá-los como seres que ainda continuam vivendo. Além disso, os desencarnados, em vez de estarem perdidos nas profundezas do espaço, estão ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão constantemente se relacionando e colaboram um com o outro. Não existindo mais a dúvida sobre o futuro, o temor da morte perde o seu sentido, e o espírita encara a sua aproximação com tranquilidade, como quem aguarda a sua libertação pela porta da vida e não pela porta do nada. A vida terrena assume um novo significado, vista como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. A certeza da imortalidade da alma e da reencarnação permite aos espíritas lidar com o luto de forma mais tranquila e resignada. É importante ressaltar que, embora os espíritas não temem a morte, isso não significa que a ignoram ou banalizem. A morte ainda é um evento importante e significativo, que deve ser encarado com respeito e seriedade. O Espiritismo surge como uma filosofia singular, que ao invés de temer a morte, desmistifica, libertando o ser humano de seus medos e angústia. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, propõe uma visão revolucionária sobre a morte. Segundo o Espiritismo, a morte não é o fim,
mas sim uma etapa natural da jornada evolutiva do espírito. O Espiritismo desmistifica a morte ao revelar que ela não é o ponto final, mas sim uma ponte que liga a uma outra existência. E para finalizar, digo, o Espiritismo matou a morte. E você que chegou até aqui neste canal, se inscreva, acione as notificações e deixe seu comentário. Assim estarão contribuindo na divulgação da doutrina espírita. Até o nosso próximo encontro. Muita luz, paz e amor a todos.